Saudações pessoal, sejam bem-vindos à página do Bossy Toy, The Storyteller. Hoje iremos falar sobre o pai grande, o pai da nação, Abraão. Falaremos mais concretamente sobre a provação de fé que Deus fez para com ele. Essa é uma história não interessante só para nós cristãos, mas interessante para pessoas de outras religiões, assim também como ateus que têm mente aberta o suficiente para estudar religiões e suas doutrinas. Fique por aí, essa é interessante. Bom, essa história acontece lá no Antigo Testamento, uma época que eu acho muito interessante na história do cristianismo, porque lá naquela época Deus podia falar verbalmente, e Deus era audível, Deus poderia materializar-se algumas vezes aos seus servos mais fiéis. Então eu acho que as pessoas daquela época tinham o dever de ser mais fiéis do que nós, porque nós, diferentemente deles, só sentimos a presença de Deus, só temos a palavra dele de forma escrita e também vemos os milagres que ele opera no nosso mundo. Por isso eu acho que os daquela época tinham mais vantagem que nós. Mas todos somos filhos de Deus e todos devemos ser crentes e ser devotos na mesma extensão. Bom, o Abraão era um de vários servos que Deus teve ao longo de todo o tempo do cristianismo até hoje, mas ele tinha um porém na sua vida. Ele queria, mas não podia ter um filho. Queria tanto, mas não podia ter. Mas mesmo assim, como todo o cristão ou todo aquele que é fiel a Deus, pedia na esperança e na fé de que Deus iria lhe dar um filho. Tanto é que Deus um dia decidiu que iria lhe prometer, só para lhe deixar calmo, iria lhe prometer um filho. Ora, Deus prometeu dar um filho a Abraão quando este tinha 75 anos. Foi com essa idade que ele recebeu a promessa de que ele teria um filho. E essa promessa só materializou-se 25 anos depois. Isto é, Abraão teve o seu filho quando ele tinha 100 anos. E seu filho chamava-se Isaac, o seu único filho dado por Deus. Depois de ter tido esse presente maravilhoso, esse milagre do cumprimento da promessa, Deus apareceu um tempo depois para Abraão, da mesma forma que aparecia tantas outras vezes. Mas desta vez era para fazer uma prova. Desta vez era para lhe dar uma proposta entristecedora para aqueles que têm uma fé muito fraca. Então Deus disse, chamou o Abraão prontificou-se, eis-me aqui. Então ele disse, leva o seu filho Isaac, o seu único filho, e vá sacrificá-lo em um holocausto a mim. Isto é, Abraão tinha que sacrificar seu único filho a Deus. Sendo ele um servo fiel, como sempre foi, Abraão aceitou. Mesmo tendo ele por detrás, na mente dele, questionamentos e tristeza, ele aceitou porque ele tinha fé em Deus. Sendo assim, ele fez preparativos para ir rumo à terra onde ele iria sacrificar o seu filho. E essa terra chamava-se Moriá. Com ele levou 2 servos, um jumento, mantimentos e seu filho, claro que seria o sacrifício lá onde eles fossem. Jumento é a linguagem da Bíblia. Levaram um bongolo com eles, um bongolo para carregar coisas. Então, chegados a Moriá, o Abraão pediu para que os seus servos e um bongolo ficassem num ponto muito distante do ponto onde ele, na verdade, iria sacrificar o seu filho.
porque aquele momento era um momento entre ele e Deus e o sacrifício que era o Isaac. Então, sendo assim, eles levaram o que eles iriam precisar. Eles, o Isaac e o Abraão, levaram o que iriam precisar para o holocausto, para o sacrifício. Faca, lenhas e tudo mais. E vejam quem carregou a lenha. Quem carregou a lenha foi o próprio sacrifício. Eia, não é possível. Quem carregou a lenha foi o Isaac. Enquanto eles caminhavam, o Isaac faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta ao pai: "Oh pai, cadê o cordeiro que vamos sacrificar?" O pai diz: "Deus proverá." Não sabia ele que o cordeiro era ele. De novo, cordeiro é linguagem fina da Bíblia. Cordeiro é igual a ovelha. Então, chegados a esse ponto onde o sacrifício ia ser feito, o Abraão começou a construir a base do holocausto. Depois de terminar de construir, colocou a lenha ali que iria ser queimada e depois disso amarrou o seu filho e o colocou sobre a lenha que estava na base do holocausto. Então, tirou a faca, empunhou a faca e estava prestes a degolar o seu filho quando Deus apareceu. Deus sempre aparece na hora certa. Apareceu. Uou, 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 uou. Então, Deus disse: "Ó Abraão, deixa o menino. Olhe para um arbusto." Ele mostrou um arbusto que tinha naquele local, naquela época. Disse: "Olha para aquele arbusto e has de encontrar lá uma ovelha. Sacrifique essa ovelha ao invés do seu filho." Assim, ele desamarrou o filho, juntos pegaram a ovelha e deram esse sacrifício a Deus. Depois de suceder-se o sacrifício da forma como Deus queria, Deus ficou tão vislumbrado, tão alegre, tão agraciado, tão maravilhado, que ele prometeu multiplicar e abençoar a descendência de Abraão. Ele disse: "Eu multiplicarei a tua descendência até que eles cheguem aos números das estrelas no céu. Multiplicarei a sua descendência até que eles equiparem-se ao número da areia no deserto e no oceano." Uau! Isso é um prêmio que você ganha através da sua fé. Então foi isso que Deus fez. É por isso que nós, os cristãos, acreditamos que nós somos a tal descendência numerosa na quantidade das estrelas vinda ou descendente de Abraão. Outra parte interessante dessa história que é muito ignorada é a parte do Isaac. Nota-se pelo decorrer da história que, mesmo que a Bíblia não traga isso à alusão, para nós que conseguimos ter uma sensibilidade para analisar fatos extras, dá para ver que Isaac era uma pessoa muito obediente ao pai e era muito fiel a Deus. E falamos aqui de que Deus contactou o Abraão um tempo depois. Esse tempo depois foram 30 anos depois de Isaac nascer. Com isso quero dizer que Isaac ia ser sacrificado quando ele tinha provavelmente 30 ou 33 anos. Isso faz de Isaac uma figura mais fiel que o próprio pai, porque um gajo grande assim, carregar lenha para ele ser sacrificado, ele ser amarrado, sem resistência. Eu acredito que nem foi o Abraão que ele colocou lá, foi ele mesmo que subiu lá, epa, puto, sobe. Então, apesar dessa história focar muito no Abraão, dá para notarmos que também o Isaac teve um papel super importante nessa prova de fé que Deus ia realizar para o pai. E graças ao facto deles terem conseguido passar nesse teste, nós estamos aqui hoje. Muito obrigado por estarem aí nos acompanhar. Vemo-nos na próxima história. Cheers!